Olá, mais uma vez, meu nome é Tiago, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Santana, aqui na cidade de Limeira, e a gente tem refletido aí já alguns vídeos sobre o sentido da vida, e a gente está fazendo isso a partir do livro de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Esse é o nosso terceiro vídeo, então. Nós dividimos o livro de Eclesiastes em três grandes ciclos. O primeiro vídeo a gente trabalhou a primeira parte de Eclesiastes, onde Salomão ele questiona, o sentido da vida, qual é o proveito da vida. E ele está nos mostrando então em todo o livro que a vida debaixo do sol, sem Deus, sem essa perspectiva ou desconectada de Deus, é uma vida que não tem sentido. No vídeo passado, nós olhamos para a segunda parte desse ciclo, o segundo ciclo de Eclesiastes. Nós olhamos principalmente para o capítulo 3, do 9 ao 14, onde Salomão trabalha a inutilidade do trabalho, que proveito tem o trabalhador com tudo aquilo que ele se afadiga debaixo do sol. E hoje a gente vai então meditar, continuando ainda sobre o sentido da vida, mas a partir do capítulo 12, que é o final, o último ciclo de Eclesiastes, dos versos 1 ao 8. E eu vou fazer a leitura e vou pedir para você acompanhar. Eclesiastes 12, de 1 a 8, diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Nós vivemos em um mundo em que busca por sentido, que busca o significado, busca um propósito na vida. E muitas pessoas, então, nessa busca, elas vão dizer o seguinte, olha, a vida ela não tem sentido nenhum e somos nós que damos sentido à nossa existência. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele diz isso, ele diz assim, olha, a vida nada é até ela ser vivida, mas cabe-te a ti dar-lhe um sentido, e esse sentido nada mais é do que o sentido que você dá a ela. Então o que ele está dizendo é isso, olha, a vida não tem sentido nenhum, e é você que precisa dar um sentido, um significado e um propósito para a sua vida. Nós devemos nos esforçar para dar algum significado para a nossa vida, porque por ela mesma ela não vale nada, ela não tem sentido nenhum. E parece ser algo bonito, parece ser algo interessante, mas não é isso que a Bíblia ensina. O livro de Eclesiastes tem o propósito de nos advertir contra o perigo da gente depositar a nossa esperança em algo ou em alguém que não seja Deus. O perigo da gente tentar buscar sentido para a nossa vida em alguma coisa, ou em nós mesmos, ou em alguma outra pessoa que não seja Deus. Se a gente fizer isso, a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde que é tudo uma ilusão.
que não faz sentido. Porque é somente Deus, o Criador, que dá sentido para a nossa existência. E o livro de Eclesiastes, então, ele vai nos exortar a isso à medida em que ele nos aponta para essa falta de sentido debaixo do sol. Ou seja, a parte de Deus. A vida vivida à parte de Deus não faz sentido. É isso que o livro de Eclesiastes está nos dizendo. Então, eu quero convidar você a ler todo o livro de Eclesiastes, né? E você vai perceber que Eclesiastes ele é um livro muito honesto sobre as dificuldades da vida. Ele é honesto sobre a dureza do trabalho, ele é honesto sobre a injustiça do governo, ele é um livro honesto sobre a insatisfação que os prazeres desse mundo nos trazem. Ele é honesto ao falar sobre o tédio da vida cotidiana. Parece que tudo se repete e nada faz sentido. Então, tente ver Eclesiastes como um livro escrito numa manhã de segunda-feira. Parece ser um livro meio azedo, né? Mas a leitura de Eclesiastes nos ajuda a sermos honestos com Deus sobre os reais problemas da vida. Sobre essa busca por um sentido da vida. Eclesiastes também, ele nos ajuda a destruir os nossos ídolos. Eclesiastes é um destruidor de ídolos. Por quê? Porque ele analisa a inutilidade de muitas coisas que a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança. E que mais cedo ou mais tarde acabam nos decepcionando. Eclesiastes analisa, por exemplo, coisas como o trabalho, a sabedoria, conhecimento, coisas como a riqueza, o poder, relacionamentos, os prazeres dessa vida e até mesmo a religião. Todas essas coisas que nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança nelas, e elas se tornam verdadeiros ídolos na nossa vida. Nós achamos que essas coisas, o trabalho, os prazeres, as riquezas, o poder, os relacionamentos, essas coisas vão dar sentido para a nossa vida. E o que Eclesiastes vai nos dizer ele vai analisar tudo isso e ele chega a essa conclusão: nada disso faz sentido, nada disso satisfaz plenamente o anseio da alma humana, nada disso preenche completamente o coração humano. Quando nós tentamos achar sentido nessas coisas, tudo que nós vamos encontrar é frustração e futilidade. Quando nós vivemos para nós mesmos e não para Deus. A gente leu Eclesiastes capítulo 12 agora há pouco. Alguns textos antes, alguns textos anteriores, mostram essa crise de Salomão por um sentido da vida. Eu quero só caminhar por alguns deles. Eclesiastes capítulo 6, por exemplo, o verso 12, ele diz assim: na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Ou seja, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias que ele vive aqui na terra? Depois no capítulo 7, versículo 15, mais uma vez Salomão declara: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo... Desculpa, eu li o verso 16, é o 15. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Porque esse é o questionamento dele. Por que que os justos, aqueles que vivem uma vida correta, eles sofrem, eles morrem, eles não são preenchidos com alegria e felicidade? Mas os ímpios, aqueles que vivem de forma errada, esses alcançam vida longa, esses alcançam prosperidade. Que sentido tem isso? Depois, ainda no capítulo 7, verso 29, ele diz: cheguei a essa conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Ele se meteu em muitas astúcias.
Depois, Eclesiastes 8, versículo 8, Salomão escreve assim: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Depois os versos 16 e 17 do capítulo 8. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Salomão, ele não encontra sentido no trabalho, ele não encontra sentido na sabedoria intelectual, na busca por conhecimento intelectual, e ele chega a essa conclusão: quão frustrante é viver apenas para nós mesmos, sem nunca estar satisfeito, buscando, tentando encontrar nessas coisas algo para preencher o nosso vazio, sem nunca encontrar, sem nunca se satisfazer. E então nós chegamos à conclusão do capítulo 12. Capítulo 12, dos versos 1 a 7. Salomão, ele nos oferece uma meditação final e uma meditação sombria sobre a morte. E ele usa uma metáfora muito interessante aqui que compara o definhamento de uma casa e o definhamento dos seus habitantes, falando sobre o enfraquecimento do corpo à medida que ele envelhece e se aproxima da morte. Então é isso que ele faz aqui no capítulo 12. Ele mostra como nós gastamos e nos desgastamos nessa vida debaixo do sol, até chegar ao nosso fim, que é a morte. O que ele está dizendo aqui então no capítulo 12? Essa vida debaixo do sol, a vida vivida dessa perspectiva terrena, a parte de Deus, desconectada de Deus, o fim dela é a morte. Esse é o fim definitivo e esse é o fim triste da existência humana. E ele termina então com esse pensamento deprimente até. E diante dessa realidade, o autor de Eclesiastes, ele nos convida a encontrar sentido para a nossa vida onde? Se a vida debaixo do sol, ou seja, a vida terrena, dessa perspectiva, a parte de Deus, não faz sentido, aonde nós somos chamados a encontrar significado e sentido para a nossa vida? A conclusão que nós podemos chegar é que nós encontramos o sentido para a nossa vida acima do sol. Porque abaixo do sol, nós nada podemos encontrar senão o vazio de uma vida sem sentido. Por isso que o versículo 1 do capítulo 12, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando você ainda tiver forças, quando você ainda tiver vigor, quando você ainda tiver saúde, lembra-te do teu Criador. Não coloque a sua confiança e o sentido da sua vida no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nas suas riquezas, naquilo que esse mundo pode oferecer, porque você só vai encontrar ilusão. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que o seu vazio ainda não foi preenchido. Por isso que Salomão chega a essa conclusão: olha, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Deus nos dias da tua juventude. Antes que cheguem esses dias maus, difíceis, os anos se aproximem, você envelheça e você diz assim: olha, eu vivi sem satisfação na vida. Você chega lá no final da sua vida, você olha para trás e você diz: olha, parece que tudo foi uma ilusão. Eu me desgastei no meu trabalho, eu me desgastei nos meus relacionamentos, eu me desgastei tentando encontrar satisfação e parece que nada fez sentido.
E a pessoa então morre com um vazio no peito. E Salomão está nos dizendo, enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, lembra-te do teu Criador. Ele é o único que pode trazer sentido para a nossa vida. O sentido para a nossa vida está acima do sol e não debaixo do sol. O sentido para a nossa vida está naquilo que é incorruptível e não naquilo que é corruptível. O sentido para a nossa vida está naquele que é eterno e não naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno. O que Eclesiastes nos convida a fazer é parar de tentar viver do nosso jeito e olhar para Deus. Olhar para aquele que dá significado para a nossa vida. Olhar para aquele que tem um propósito para nós. Pastor Eugene Peterson, que morreu recentemente, ele escrevendo sobre Eclesiastes, ele diz assim: Eclesiastes funciona não como uma refeição, mas como um banho. Não é alimento, é limpeza. É arrependimento. Lemos Eclesiastes para nos lavar e ficar limpos da ilusão, das opiniões, das ideias idólatras e dos sentimentos que causam revolta. Consiste na exposição e na rejeição da expectativa arrogante e equivocada de que podemos viver nossa vida por nós mesmos, de acordo com as nossas regras. Então o que ele está dizendo é isso, Eclesiastes ele é um livro que nos purifica. Ele é mais como um banho e não como um alimento. Porque ele nos ajuda a rejeitarmos essa ideia de que nós podemos viver por nós mesmos e de que nós podemos encontrar sentido para a nossa vida nas coisas que nós construímos aqui. E Eclesiastes vem para nos dizer muito claramente isso. Olha, nada faz sentido se você procura encontrar satisfação nessa vida. Lembra-te do teu Criador. Eclesiastes nos convida a cessar essas fúteis tentativas de fazer algo em nossa vida ou fazer algo da nossa vida para que a gente possa prestar atenção em Deus e descobrir quem Ele é e descobrir o que Ele quer de nós. A tarefa de Eclesiastes é expor a nossa incapacidade de encontrar sentido e plenitude para a nossa vida. É muito triste viver apenas para nós mesmos. É muito triste viver apenas para satisfazer os nossos próprios desejos e anseios. Para no final a gente encontrar insatisfação, vazio e futilidade. Nós juntamos dinheiro, nós gastamos dinheiro, nós adquirimos sabedoria, nós buscamos os prazeres da vida, mas vivemos apenas para nós mesmos. E Eclesiastes nos diz isso é futilidade. Os tolos vivem assim. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para viver para algo muito maior, muito além de nós mesmos. Nós vivemos para algo que vai muito além de nós. Lembra-te do teu Criador. Ou nas palavras do autor de Hebreus, que eu quero terminar com elas, Hebreus 12, 1 e 2, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Lembra-te do teu Criador, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Lembre-se do teu Criador. Olhe firmemente para Jesus. É isso que dá sentido para a nossa vida. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a encontrar o sentido e o significado para a sua vida nele e não nas coisas terrenas deste mundo. Fique com Deus.